primeiramente, eu acho que a, a mensagem-chave desse, quando a gente para olhar a performance de cripto e dos mercados tradicionais, é que a queda de cripto em 2026 não está acontecendo de uma forma isolada. Ela, na verdade, reflete um ambiente global de aversão a risco, enquanto ativos locais brasileiros e o ouro lideram. Quando a gente olha para o Hash 11, fica muito claro que ele caiu 24,7% no ano, é uma retração, mas o contexto, na verdade, é o que importa. Então, olhem o que mais está negativo, o S&P 500 em reais, ele está caindo 2,4% no mês. O dólar recuando ali 6,4% no ano e 1,5% no mês. A fraqueza não é exclusiva de cripto, ativos americanos de forma ampla estão sofrendo com a incerteza tarifária, sinais mistos do Fed e tensões geopolíticas, e todos nós estamos acompanhando. Agora, olhem também o que está funcionando. O Ibov ele está liderando com 17,2% positivo no ano e 4,1% no mês. O ouro subindo cerca de 14,4% no ano e 6,2% no mês. Até o CDI, com 2,2% no ano, está entregando retorno positivo de forma consistente. O mercado está claramente favorecendo ativos globais, como renda fixa, reserva de valor, sobre qualquer coisa ligada a risco global. E cripto, como o ativo de maior beta nessa comparação, está absorvendo o maior impacto. Mas o padrão é consistente com uma desalavancagem macro, não com uma deteriorização dos fundamentos de criptoativos. Vale notar que o S&P 500 em reais também está negativo, o que reforça que o problema é a exposição a ativos de riscos globais e não a cripto especificamente. Um ponto adicional que merece atenção é a dominância do ouro nesse cenário. Ela pode estar diretamente conectada à tese de debasement trade. Bancos centrais e fundos soberanos estão acumulando ouro de forma agressiva e essa mesma rotação ainda não chegou ao Bitcoin ou aos criptoativos, o que significa que uma reserva significativa de demanda institucional permanece intocada. Indo agora para o insight final da minha parte aqui, a divergência entre cripto e ouro pode não representar uma rejeição da tese de reserva de valor digital, pode ser uma questão de sequenciamento. O ouro é onde o capital soberano flui primeiro, e cripto é onde ele flui depois, conforme as condições regulatórias e de infraestrutura se alinham. Olhando para o panorama geral, essas condições estão materialmente mais próximas hoje do que estavam há um ano atrás. E para o investidor brasileiro, há um dado adicional. A queda do dólar, menos cerca de 6,4% no ano, amplifica o impacto negativo de cripto em reais, mas também significa que uma eventual recuperação em dólar será potencializada pela mesma dinâmica cambial. Então, a performance mais fraca fica clara e a pergunta é o que causou isso? A gente vai estar olhando esses catalisadores específicos que nos trouxeram até aqui, junto com o Yuri e com o Romero, nos próximos slides. Não, boa, Ian. E aí, até peço perdão, galera. A gente realmente apanhou um pouquinho da tecnologia, mas eu vi até que o Julião, por exemplo, levantou a mão. Tá tudo em ordem? Vocês conseguem ver os slides agora? Boa. Do Não, meu lado, maravilha. sim. Não, maravilha. Bom, o grande ponto aqui que a gente está tentando fazer no call de hoje, até timing curioso, né? A gente talvez tenha se preparado ao longo da semana para falar de um momento difícil para cripto, mas porque assim, olhando, né, fazendo um zoom out, olhando o cenário de longo prazo, a gente vem de outubro para cá, sim, amargurando uma queda nos preços. Enquanto isso, uma série de coisas positivas acontecendo com o sistema. Então as pessoas se perguntam, né? Mas se essas coisas boas, se esses bons desenvolvimentos eles estão acontecendo, por que os preços estão indo para baixo? E aí, alguns dos pontos que a gente trouxe
sobretudo no que diz respeito ao início do ano, né, de janeiro para cá. Todos eles aconteceram até quase que todos juntos no final de janeiro. A gente teve a taxa de juros do Japão, que já tinha aumentado para 0,75, que é um gatilho, né, um trigger para busca por liquidez ser muito forte. A gente sabe que cripto sofre com isso mais do que outras classes de ativos, porque é a única que negocia 24/7. E a ata do BOJ, ela tinha apontado para novas altas, né? Então, assim, a expectativa do mercado era que se a gente realmente fosse em direção a 1%, esse movimento pudesse se repetir. Então, isso aí foi um fator que não ajudou muito. O próprio call mensal da semana passada, a gente mencionou também a nominação do Kevin Warsh, que é um cara com um histórico aí mais hawkish, né, de gostar de juros mais altos. Era uma coisa que, sim, estava em sintonia com a noção de a gente ter juros altos por mais tempo. Não é uma coisa que costuma ser boa para cripto. Uma baixa aí de juro, um início do ciclo de corte poderia ser bom para ativos de risco como um todo, beneficiando o cripto. A gente viu também, né, o próprio shutdown nos Estados Unidos como um fator que poderia, né, ser um fator a postergar alguns desenvolvimentos importantes que a gente estava discutindo, como o Clarity Act, como, enfim, algumas agendas que são importantes, né, para a cripto poder ter efetivamente as regras do jogo bem estabelecidas no maior mercado do mundo. E a gente, obviamente, né, de um tempo para cá, começou a também ver esse aspecto geopolítico sendo forte. Né? Essa escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã, obviamente, ele agora está no seu auge, mas já desde o mês passado a gente já tinha alguns sinais de que efetivamente, né, o clima estava um pouco pesado. E aí, tendo isso em mente, um aspecto que a gente trouxe que é relativamente interessante de mostrar é que esses choques geopolíticos, naturalmente, não é a primeira vez que o mercado tem que lidar com isso. Então, a gente já teve em 2020, por exemplo, com o Covid, 2023 com a crise dos bancos regionais, esse momento agora recente também, cerca de um ano e meio, dois, no qual Israel foi atacado pelo Irã, o próprio desmonte do carry trade do iene aí no final de 2024, agora essa escalada de tensões geopolíticas com os Estados Unidos e Irã, mostrando que, cara, assim, realmente no primeiro momento o Bitcoin ele tende a sofrer e absorver, né, choques negativos, porque, cara, é o único mercado que está aberto no final de semana. Não à toa, esses fatores eles costumam acontecer em final de semana. Todos esses pontos aí, por exemplo, foram o caso. E aí é natural que o mercado mais líquido, a ponta de risco assim da tua carteira, seja aquela que você queira desfazer sua posição de maneira mais rápida. Então, naturalmente, no primeiro dia, no fechamento desses momentos aí de tensão geopolítica, de choques, enfim, variados, que não tem nada a ver com o cripto em si, cripto sofreu, mas a tendência é que conforme esses choques que não tem nada a ver com cripto, eles vão passando e conforme o investidor vai percebendo que não tem nenhum problema com a tecnologia, que ainda faz sentido você adicionar cripto na carteira, que o Bitcoin continua funcionando como deveria, que as moedas fiduciárias ao redor do mundo elas continuam desvalorizando e perdendo poder de compra, então não faz ainda sentido você ter uma proteção para um longo prazo com Bitcoin na carteira. Tendo essa perspectiva em evidência, que a gente vê com o passar dos dias que esse movimento, por mais que seja muito negativo no primeiro momento, ele entrega uma performance muito forte nos dias seguintes. Então, se no curtíssimo prazo o cripto pode sofrer, conforme os dias vão passando, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dias é o período que a gente colocou, mas a gente fez análise aí com 30 também, enfim, foi bem positivo e é essa mensagem que a gente queria passar para vocês. Nesse conflito, inclusive, que a gente viu agora, aconteceu até um fator curioso, né? Eu não sei se eu diria que é a visão da Hashdex, mas é a minha, aqui do time de research, sobretudo, é que, assim, me deixa curioso, me deixa intrigado o fato da gente ter tido tanto no sequestro do Maduro, né, na Venezuela, há pouco tempo atrás, e agora também com o Irã, que são fatores que naturalmente fariam com que o investidor talvez fugisse aí para ativos que não são considerados como de risco, ou pelo menos que não tem essa liquidez imediata. É, cara, é impressionante como assim, o Bitcoin não sentiu nada. Assim, se você for ver o que aconteceu do Irã para cá, na verdade, a cripto subiu bastante. Hoje em dia está subindo, inclusive, conforme a gente viu até algumas fontes dizendo que no Irã, como foi também na Venezuela, as pessoas estão comprando Bitcoin até para poder facilmente poder se locomover com as suas fortunas. Então,
É super interessante que isso seja o caso e é um fator que mostra que realmente, assim, uma vez que as pessoas percebem que não é uma quebra de fundamentos, é um cenário que não tem nada a ver com cripto, elas acabam realmente, enfim, voltando às suas posições iniciais. E tendo isso em mente, acho que quando a gente fala de fundamento, um dado que vale a pena trazer para vocês é como uma pesquisa da River Payments, que a gente viu aí no último mês, ela mostra um fenômeno super interessante, que é a troca de quem é a média do dono de Bitcoin, quem é o holder de Bitcoin, quem está tendo exposição a Bitcoin no mercado. Se a gente tinha isso no momento inicial, sobretudo com os investidores de varejo, o que a gente vem observando de um tempo para cá, e sobretudo, óbvio, os ETFs eles permitem que isso aconteça, é cada vez menos essas pessoas que têm esse comportamento, que é normal no varejo, né, de posicionamento mais tático, né, trades de curto prazo, compras e vendas muito baseadas em narrativas, não necessariamente em uma posição de alocação de patrimônio. Essas pessoas estão, parece, né, nesse momento que o Bitcoin caiu aí de outubro para cá, vendendo. E quem está encarteirando isso aí são governos, né? São fundos soberanos, são ETFs, ETF issuers, né? São investidores institucionais. Então, assim, isso é muito interessante como essa mudança de mãos do Bitcoin em 2025 ela foi muito forte, saindo na mão de CPFs, digamos assim, entrando na mão de CNPJs, o que é uma coisa muito boa até para a gente poder potencialmente observar aí menos volatilidade. A gente sabe que muitas vezes uma queixa do investidor é que os criptoativos eles ainda são muito voláteis quando você compara com alguns ativos mais, enfim, estáveis, digamos assim, em termos de preço. Mas definitivamente o que a gente vem observando com essa mudança de mãos um horizonte, um futuro, quem sabe, de que essa volatilidade seja menor. Se o holder médio de Bitcoin, né, o cara que tem Bitcoin na carteira, ele é um fundo de investimento que está pensando no longo prazo, um fundo de pensão, por exemplo, ele não está muito sensível ao que está acontecendo na guerra do Irã. O que importa para ele pô, teve alguma quebra fundamental aqui no Bitcoin? Se não teve, minha posição é para 10 anos, é para 20 anos. Não é suscetível a choques de curtíssimo prazo. Então, isso é um fator muito interessante. E também, além disso, o que a gente observou foi um aumento na exposição de hedge funds e de escritórios de investimento, sobretudo nos Estados Unidos. Né? Esses RIAs, esses RIAs, são os assessores. As assessorias nos Estados Unidos cada vez mais, junto com os hedge funds, recomendando, distribuindo esses produtos para os clientes, o que é um sinal muito positivo. Né? A gente sabe que enquanto não tinha uma regulação mais clara nos Estados Unidos, isso não era, perdão, possível. E, obviamente, conforme a gente vai observando aí as regras do jogo sendo estabelecidas, essa infraestrutura regulatória cada vez mais clara, existe um conforto maior em recomendar Bitcoin para os clientes, recomendar ativos digitais para os clientes. Isso é o que a gente vem observando nos Estados Unidos. Repara-se aí que no terceiro e quarto trimestre do ano passado, a gente teve um aumento substancial de 50% mais ou menos aí do posicionamento de hedge funds, por exemplo, que é uma coisa assim, absolutamente notável. Para concluir, antes de passar a bola para o Romero, acho que é importante a gente reiterar, né, como esses catalisadores favoráveis que podem ajudar a gente a observar com um pouco mais de clareza aí. Foi no início do ano, e acho que tende a ser também a tônica no resto do ano, essa maturidade maior no que diz respeito à regulação. Então a gente tem agora, recentemente, a Hashdex fez muita questão de anunciar, né, os futuros de cripto na CMI, todos os 7 constituintes do nosso Nasdaq Crypto Index, né, o índice de referência do Hash 11, eles agora possuem, né, contratos de futuros regulados no CME, então a gente entende que isso é um passo fundamental para você ter um mercado mais maduro, um mercado que agora tendo todos os produtos financeiros que você deveria ter para todas as classes de ativos, agora também para cripto. Isso aumenta o mercado endereçável de uma maneira exponencial. A gente pode ver agora uma série de players começando a fazer basis trading, enfim, não ter necessariamente uma alocação direcional, mas para poder fazer isso eles vão usar não somente os instrumentos spot, mas também, né, os futuros. Então, assim, a gente tem hoje um otimismo muito grande em relação a essa mensagem. E, além disso, o que a gente também tem como comentário aí, relevante, sobretudo nos Estados Unidos, primeiro, esse Project Crypto, né, que é um projeto que estava sendo tocado pela SEC e agora vai ser coliderado pela SEC e a CFTC para que a gente possa ter
os ativos digitais supervisionados nos Estados Unidos da maneira mais segura possível, e também o Clarity Act, que está aí já avançando bastante desde o ano passado, vai estabelecer as regras do jogo tanto para stablecoins, quanto para Bitcoin, quanto para, enfim, todos os criptoativos que a gente tem aí nos nossos produtos, e definitivamente tendo essa clareza regulatória maior é o que vai fazer com que esse processo todo que eu venho falando sobre fundos de pensão, hedge funds, as assessorias lá fora poderem se sentir tranquilas em recomendar cripto para os seus clientes. Para falar um pouquinho mais então de como isso se manifesta e por que esses drawdowns recentes em cripto eles não deveriam assustar o investidor, eu acho que eu passo a bola agora para o Romero, para ele falar um pouquinho dos drawdowns e como o cripto se comporta de uma maneira mais similar até do que a maior parte das pessoas pensam. Para qualquer dúvida, por favor, pessoal, vão mandando aí nos comentários do nosso Q&A. Boa, Yuri. Bom, pessoal, tudo bom? Não, acho que pô, o Tom aí e Ana e Yuri já deram ao longo aí da apresentação. Aqui nesse slide a gente está mostrando um pouco de como que, de fato, né, a gente vê recorrentemente cripto sendo colocado na caixinha de ativos de risco, né, como se fosse um ativo de tecnologia de alto beta, né, e quando a gente coloca em perspectiva, por exemplo, o nosso Nasdaq CME Crypto Index, em perspectiva com os Mag 7, né, os maiores, as maiores ações de tecnologia, a gente vê que até no ponto de vista de drawdown é semelhante, em algumas ocasiões até menor, o que pode ser considerado uma vantagem se você coloca do ponto de vista, né, de algumas métricas de performance como o índice de Calmer, né, a gente tem aí um ativo que é essencialmente mais volátil, né, que até bem do que esses, não todo o tempo, mas boa parte do tempo, que é cripto, mas com um drawdown semelhante e até melhor do que alguns nomes, né, da lista dos maiores das Big Techs. A gente tem uma recuperação média, né, de dias desde o fundo, bem semelhante. É, enfim, acho que isso aí já mostra um pouco aí, né, o quão, né, o investidor não precisa se assustar quando pensa em cripto, né, individualmente, né? Nos próximos slides aqui a gente vai falar um pouco mais da perspectiva em conjunto, mas colocando na mesma caixa de um ativo de alto beta, a gente vê que nada mais é normal, né, do que esse tipo de volatilidade. Bom, passando para o slide seguinte, a gente tem uma visão também de como isso repercute no período intra, intra-ano, né? A gente vê que é interessante, assim, são recortes arbitrários, né, intra-ano, mas é interessante como dentro de uma mesma janela anual, né, a gente pode ter um drawdown foi 2021 de -50, mas o ano terminar positivo ainda. Enfim, 2023 é um exemplo interessante, né? 20% de drawdown com, né, o ano terminando aí extremamente positivo, né? 132% na janela fechada. A mesma coisa em 2025, ainda que negativo, bem menos negativo, né, o ano fechado do que o pior momento do ano. Então, isso tudo a gente está convergindo para chegar no slide bônus que eu coloquei no final, que tem muito mais a ver com volatilidade. Mas a gente já consegue ter uma visão, também agora nesse próximo slide, como que o tempo que o investidor carrega, né, a posição na carteira também é relevante. Aí a gente mostra três situações, uma situação em que não tem cripto na carteira, uma alocação clássica 60/40, e uma alocação de 5%, né, no NCI, de uma alocação diversificada, tendo apenas 5% NCI, e uma outra alocação tendo o dobro, né, 10%, né, de cripto na alocação. E vocês podem ver como, na medida que vai aumentando o período de holding, né, dessa posição, obviamente, né, a dispersão diminui. A gente tem aí a possibilidade de retornos estratosféricos menor,
mas a gente, inclusive, após 3 anos de holding, a gente vê que o portfólio de 5% ou 10% iniciais não tem retornos negativos, né? Ele fica essencialmente no terreno positivo, né? Enquanto um período menor de holding aí, quando você segura, né, o seu investimento só por 6 meses, né, você pode enfrentar grandes drawdowns, é, até mesmo numa carteira que tenha um percentual menor de cripto, né? Você tem outros ativos ali que também contribuem para a volatilidade. Essa visão, por si só, já é interessante do ponto de vista de um investidor que é simplesmente incluir cripto como uma classe de ativos na sua carteira, na sua proposta base, né, do NCI ali, é justamente é, facilitar esse caminho, né, para o investidor, já entregar não somente Bitcoin, mas uma carteira ponderada para o valor de mercado, onde o investidor consiga carregar aquilo, seja é, individualmente ou dentro de um portfólio que a gente até recomenda, dentro de um portfólio maior diversificado, e não pensar muito mais sobre isso. Mas o que é ainda mais interessante é, é como algumas características de cripto como ativo é, se traduzem eventualmente em um retorno ainda maior. Aí nessa análise dos benefícios de investimento a longo prazo, a gente está sendo bem conservador do ponto de vista de rebalanceamento, tá? É, Contando uma história assim, recente, dada essa volatilidade que a gente tem tido em cripto nos últimos meses, né? Especialmente aí desde meados do final do ano passado para agora, início do ano. A gente tem alguns produtos, por exemplo, o Hashdex, fundo Hashdex 20, Hashdex 40 em especial, né, que tem um upper limit ali, né, respectivamente de 20% em cripto e 40%. A gente precisa deixar sempre fazer uma alocação mais próxima possível, né, do limite, né, de 20, 40%, mas botando uma gordura para eventual movimento natural de mercado nos enquadrar o fundo, né? E a gente tem tido que aumentar cada vez mais essa gordura nos últimos tempos, né? Isso significa o quê? Né, que um produto que muitas vezes é visto isoladamente como um produto que você está diluindo a exposição em cripto com CDI, na verdade, na prática, o que esse produto está fazendo para você é rebalanceando a pesos fixos constantemente em um ambiente em que você tem, às vezes, coloca 2 a 4% no Hashdex 40 de gordura, e a gente tem uma volatilidade day by day de mais de 10%, né? O que faz a gente ter que vender cripto para realizar, daí no dia seguinte a gente, quando tem uma alta de mais de 10%, a gente está vendendo cripto, realizando de volta para o target, daí no dia seguinte cai, a gente compra mais cripto, realiza de volta para o target, né? O rebalance de um ativo volátil, como é o caso, né? Um ativo volátil, obviamente, desde que não tenda a zero, mas um ativo que oscila com uma volatilidade alta e não necessariamente é ruim num contexto de portfólio, né? O que o slide seguinte, que eu incluía agora on the go, como parafraseando o. Eu não consigo, Romero, botar ele só se eu der refresh aqui na apresentação. Você quer que eu dê? Pode dar um refresh, pode dar um refresh. Parafraseando o próprio Yuri, quem sabe faz ao vivo, foi a Ana que falou. Foi ela, foi É, ela. eu acrescentei agora, né, durante Vê se você conversa aqui, consegue mostrá-lo pode agora. voltar. É isso aí, estamos vendo. Só uma imagem que eu gosto muito de mostrar repetidamente, assim, que um conceito que é pouco compreendido, às vezes, assim, com até investidores mais qualificados, que é o conceito do rebalanceamento a preços fixos, né? O nome desse experimento aí é Shannon's Demo, né? O Claude Shannon, o mesmo Claude né, do modelo de AI. O pai da teoria da informação, ele fez enfim, desenvolveu algumas técnicas que têm a ver com teoria probabilística também, onde ele demonstrou, por exemplo, que mesmo um ativo sem retorno, que o retorno, né, do início ao fim do período é zero,
mas você tem volatilidade nesse ativo e você está rebalanceando a pesos fixos uma carteira, por exemplo, formada por caixa e esse ativo, você tem um retorno esperado, né? O compounding disso é positivo, né? E matematicamente falando, esse compounding ele é maior quanto menor for a correlação, né, entre os ativos da carteira e quanto maior for a volatilidade, né? Aqui a gente estava, né, anteriormente até mencionando o quanto o cripto nos últimos tempos tem se comportado até mesmo com uma correlação alta, né, com outros ativos de risco. A gente sabe que isso nem sempre é verdade, até o Yuri mencionou. Tem situações em que, né, o macro pesa mais, outras vezes não é o caso, né? Então a gente pode considerar que cripto é um ativo que vai ter sua é, peculiaridade, né, a sua característica com relação aí também contribuindo para o benefício da diversificação via rebalanceamento ser oferido, mas principalmente algo que é inegável, que não dá para discutir, que é a alta volatilidade, né? O fato de ser um ativo altamente volátil, se está fazendo parte de uma carteira diversificada, qualquer que você tenha, na verdade não existe muita necessidade de você ter qualquer tipo de estratégia de rebalanceamento, desde que você rebalanceie em algum momento, que você vai se beneficiar, né, desse fato, né? Então, enfim, isso traduz bem aí, né, o contexto em que a gente viveu aí nos últimos meses, né, o mercado aí oscilando fortemente para baixo, para cima, né, e você, né, enfim, tendo dentro de um produto, de alguns produtos que a gente tem, oferece hoje na casa, já automaticamente estaria capturando esse benefício da diversificação sem nem ter que pensar sobre isso. E você, como investidor, né, que tem uma parcela, né, de cripto no seu portfólio, vale a pena ficar atento, né, ter algum limiar ali particular de rebalanceamento para ir travando o benefício da diversificação ao longo do tempo, né, para você aproveitando a volatilidade como uma feature e não um bug, né, de cripto. Você pode encarar, né, a volatilidade como uma feature. Então, enfim, complementando aí, né, a perspectiva do ponto de vista né, de gestão e trading. E é isso, pessoal, Perfeito, que Romero. tínhamos para hoje. E maravilha. Temos É, perguntas, Iana? Temos perguntas, inclusive, pessoal, agora está 100% aberto a perguntas. E até pegando o gancho do Marcelo, a gente tem uma pergunta aqui que, basicamente, pensando em uma análise de risco e retorno, como o rebalance tem impacto na volatilidade de uma carteira e como isso pode ser usado em cripto? Essa é a primeira. Boa. Não, assim, cara, por via de regra, né, o rebalance, ele assim, você pode entender matematicamente que ele vai ser um instrumento de redução de variância. Ele vai reduzir a volatilidade da carteira, pensando de um portfólio diversificado, né? É até intuitivo você pensar que se você simplesmente não rebalanceia, né, a estratégia de buy and hold, né, você vai ter concentrações ao longo do tempo, maiores de determinadas classes, determinados ativos, e isso significa que vão ocorrer movimentos mais bruscos ao longo do tempo, na medida que esses mesmos ativos que cresceram em tamanho no portfólio oscilem, né? Então, por via de regra, o rebalanceamento, até quanto mais frequente for, né, ele vai tornar a volatilidade do portfólio menor. No entanto, isso não necessariamente significa que vai tornar o Sharpe melhor, né? O retorno ajustado ao risco melhor, né? Aí cabe uma série de estratégias, né, que você tem aí do momento ótimo de rebalanceamento. Enfim, tem alguns estudos que mostram é, alternativas que chamam time-based, né, com alguma periodicidade, outras drift-based, né, que é em função do quanto os ativos oscilam em relação aos seus alvos, e por aí vai, né? Tem outras mais alternativas sofisticadas, mas que seguem basicamente partem desse mesmo arcabouço aí de serem baseadas em intervalos de tempo ou intervalos de
o quanto você permite, né, o limiar que você permite os ativos fugirem dos alvos. É, o que eu gosto de falar é que, assim, existem, assim, por exemplo, uma estratégia que a gente utiliza em alguns produtos aqui, é, mais gestão ativa, e, de certa forma, é até um proxy do que até, enfim, implicitamente né, o nosso índice de momento, o FOMO, né, aplica de certa forma, é uma estratégia de rebalanceamento onde o alvo é o tracking error, né? Acho que é manter o tracking error da carteira, basicamente, tracking error ex ante, né? O tracking error previsto, né, da carteira em relação à carteira-alvo, né, dentro de um certo limiar. E você usa isso como um gatilho para você rebalancear. Isso, por exemplo, é uma estratégia um pouco mais sofisticada e que a gente particularmente gosta, internamente aqui em trading e gestão como sendo uma das alternativas que tendem a entregar melhor equilíbrio entre retorno e redução de volatilidade, né? A melhor Sharp. Mas, enfim, pior estratégia é não rebalancear, tá? Posso falar assim, o buy and hold, assim, indefinido, é, num portfólio diversificado. Sim, você está falando isoladamente de Bitcoin, beleza. Bitcoin, cripto. Buy and hold é uma coisa, né? Você leva para um longo prazo aí, segue a estratégia Michael Saylor e tá tudo bem. Mas dentro de um portfólio diversificado, o não rebalanceamento, você está basicamente abrindo mão de captura do benefício da diversificação ao longo do tempo. Você está assumindo implicitamente que o seu horizonte de investimento é infinito. Isso não é verdade, né? Então, enfim, é isso. Se eu conseguir responder bem aí. Só um gancho rápido, Romero, eu acho legal quando você fala da importância do rebalanceamento. É por isso que os produtos como o que você citou, né, do 20 e do 40, eles são tão importantes, né? Você está sempre, entre aspas, comprando na baixa e vendendo na alta, fazendo em todos os dias esse rebalanceamento, para que, como você falou, né, a gente possa se beneficiar desse fenômeno que o Shannon Steeman descreve. Mas boa, vamos para a próxima, ainda tem bastante pergunta pelo que eu estou vendo aqui. É mesmo. E eu acho que, até acrescentando, a melhor coisa dos dois produtos, tanto do 20 quanto 40, é a gente poder tirar as finanças comportamentais do jogo, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil comprar quando está caindo e vender quando está subindo. Então, acaba sendo uma estratégia, de fato, muito interessante. Bom, próxima pergunta é: a volatilidade de cripto vem diminuindo com o tempo, certo? Isso tem desvantagens para a questão do rebalance ou do risco-retorno? Assim, é, frente a essa análise, né, como mencionei, estritamente mais volatilidade significa mais oportunidade de captura do benefício de diversificação ou benefício de rebalance, né? Então, para esse contexto, você vai ter menos oportunidade. Agora, do ponto de vista de produto individual, de até mesmo de como isso se adequa, né, dentro do seu portfólio, isso o resultado é ambíguo. Vou dar um exemplo, né? Você pode muito bem ter uma redução, né, de metade da volatilidade, por exemplo, né? Como você mencionou, vem diminuindo, vem entrando, o Yuri mencionou a entrada de mais investidores institucionais ao longo do último ano, né? A gente, enfim, a liquidez ficando menos fragmentada, talvez, né? Uma concentração, uma, é, uma capacidade dos participantes usarem instrumentos, né, diversos, como a gente mencionou, tá tendo um lançamento agora do futuro de NCI, a gente tem a próprias bolsas tradicionais dando instrumentos de VHF daí para os participantes movimentarem suas posições. Isso tudo tende de fato a diminuir volatilidade. É, então, olhando de uma forma pura, você estaria tendo menos oportunidade de capturar esse benefício. Mas que você pode pensar é que, na verdade, da mesma forma que você está tendo menos oportunidade de capturar esse benefício com o mesmo percentual, se a volatilidade caiu pela metade e você dobrou
em vez de 5, você está com 10% na carteira, em vez de 10, você agora está com 20% de cripto na carteira, né? Você pode, na matemática, vai capturar essencialmente o mesmo benefício, né, da diversificação ali, né? Enfim, tudo mais constante, né? Correlação e tudo mais. Então, eu acho que assim, a partir do momento que, né, cripto iguala o nível de volatilidade de outras classes de ativos, de risco, como S&P, por exemplo, né? Enfim, você perde esse argumento. Sim, mas enquanto ainda tiver, né, qualquer coisa, né, mais volátil ou correlação diferente de um, qualquer coisa diferente de um, né, quanto mais próximo de zero ou negativo, melhor, mas qualquer coisa diferente de um, né, você ainda tem benefício de rebalance para ser capturado, e você ajusta isso, né, por via de regra, através do sizing, né, que você vai ter na sua carteira, né? O que vai acontecer na prática é que, se tornando um ativo menos volátil, você tem capacidade de ter um percentual maior na carteira, né? E tá tudo bem, né? Então, enfim, é isso. E só mencionando, né? Até já dando um gancho para responder as próximas perguntas que eu estou tendo acesso aqui na tela. É, né, como a gente estava falando do benefício da diversificação, isso não vale para os nossos ETFs, né? Nossos ETFs são instrumentos passivos que estão essencialmente capturando o beta de mercado, né? A gente, o benefício da diversificação, né, ele sim acaba sendo capturado através do 2040, né, do fundo Hasdex 20 e Hasdex 40, é, através, né, do próprio investidor que tenha, não 100% dos investimentos dele, mas qualquer percentual diferente disso, investido, em cripto, através de um ETF nosso, mais outras posições que o investidor tenha, dos seus investimentos diversos, né, estar, né, ciente de que ele pode, né, estar acompanhando o seu portfólio como um todo e aware aí de que, pô, se de uma hora para outra, né, o percentual de cripto aumentar 20, 30% ou cair 20, 30%, pode ser uma boa hora de, respectivamente, vender um pouco ou comprar um pouco, tá? Então, Ian, perdão, mas, Romero, eu acho que só para a galera entender a pergunta, porque eu também tenho um comentário em relação a isso, mas, Ian, só para o pessoal entender, o Romero está fazendo alusão, perdão, à primeira pergunta do Alexandre Machado. Você pode só falar para o pessoal saber do que ele está falando? Claro. Então, pessoal, a pergunta foi qual é o percentual do retorno é, que vem de beta estrutural versus o alfa tático, entre parênteses, o timing, rotação e arbitragem. E aí, Só dando. obrigado, não, e aí é até bom colocar que, assim, como o Romero muito bem adiantou, assim, os produtos da casa, eles seguem o índice, são instrumentos de investimento passivo. A gente não tem aqui um comitê discricionário de alocação que permite com que a gente esteja comprado, neutro, vendido, enfim, esses mecanismos eles não existem, mas o que a gente vai acompanhar, está acompanhando já no mercado lá fora e aqui, é justamente conforme você vai tendo instrumentos financeiros que permitam você operar no mercado futuro, a trabalhar com derivativos, você vai poder explorar a volatilidade. Às vezes você não está nem ligando para qual o preço que está para cripto, mas você consegue capturar ganhos através da volatilidade, você consegue, enfim, fazer alocações táticas que suponha que você, por algum motivo qualquer, você está mais convicto na tese do Bitcoin do que a capitalização de mercado dele. Então, hoje no Hash 11 a gente tem alguma coisa na casa de, sei lá, 60, 70%, não, 70% mais ou menos da alocação está em Bitcoin. Porque eu tô pensando na dominância dele em relação ao resto, mas eu esqueço que tem que tirar as stablecoins. Mas enfim. Então, mais ou menos, sei lá, 70% tá em Bitcoin. Se a gente tem isso, e você acha que não, pô, o negócio agora tá 80% em Bitcoin e eu quero estar um pouco mais alocado em Ethereum, não quero estar alocado em Solana porque eu não gosto de Solana. E tá dentro do Hash 11. Esses calls discricionários, eles podem fazer com que você ganhe um alfa tático em relação ao play de beta, que é você investir no Hash 11. O Hash 11 é uma cesta com blue chips ponderado por capitalização de mercado que visa dar para o investidor uma forma fácil dele ter exposição a esse beta. Mas se ele quer, de alguma forma, estar gerando um alfa, ele pode, enfim, trabalhar com opções, ele vai poder trabalhar com derivativos, ele vai poder fazer uma sobrealocação, ele vai poder fazer rebalanceamentos mais frequentes
do que os que a gente faz aqui dentro das cestas, então essa é a ideia, tá, ô Alexandre? E assim, só tentando ser bem direto aí também na resposta, não é, incorporar mais delongas aí, né, ao call. Alexandre, assim, a gente, né, tentando responder diretamente, a gente tem oportunidade de capturar o benefício da diversificação, né, o que vai incorporar algum tipo de regra, como você mencionou, né? Se o Bitcoin cair 30% amanhã, qual é a sua ação automática e qual é a sua ação discricionária? Um fundo 20/40, por exemplo, no 40, se cair 30%, né, a gente está dizendo que a participação de cripto na carteira vai para casa de 28%, a gente vai ter que comprar mais de 12%, tá? A gente, por via de regra, tende a rebalancear, né, os fundos 20 e 40, tentando manter o mais próximo do target com rebalanceamento diário ou quase diário. Então, a gente não segue numa estratégia muito mais frente disso, até por questões, né, de regulamento. É, Agora, a gente tem alguns outros produtos que a gente faz gestão ativa que a gente essencialmente vai utilizar a estratégia que eu mencionei, né, de rebalanceamento cujo trigger é o tracking error. A gente vai dar uma tolerância, né, que é similar a uma tolerância por nível né, de desvio ali, mas você pode encarar como uma tolerância por volatilidade esperada da carteira. Então, se a volatilidade esperada da carteira aumentar por uma concentração ou diminuir por uma redução da alocação de determinado ativo ali, isso vai ser um trigger para a gente voltar aos alvos da carteira. Tá? Então, são esses tipos né, de oportunidades que a gente tem para rebalancear e capturar esse benefício. Se tratando dos ETFs, isso não existe, é puro beta. Então, seria 100% beta. Não tem nenhuma lógica discricionária que a gente possa arbitrar aqui para o rebalanceamento. E além disso é bom que conste, né? A gente tem com frequência nesses calls mensais que a gente faz, uma série de assessores, então eu espero que a diferença entre a minha ação automática e a minha ação discricionária seja zero, que eu tenha feito um bom planejamento junto ao meu assessor, para que eu possa dar um passo atrás e pensar, como a gente estava falando aqui no início do call, né? O motivo para o Bitcoin ou para qualquer ativo estar caindo é um fator intrínseco exógeno aqui do meu modelo, é alguma coisa que tem a ver com cripto. O pessoal desligou máquina ao redor do mundo, o hash rate caiu, tem algum problema qualquer com o Bitcoin, ou não, é um conflito geopolítico, é um fator de regulação numa região que distribui bastante produtos de cripto. Se for essa segunda opção, será que é um fator que deveria fazer com que eu tivesse algum tipo de reação emotiva e não objetiva, racional, em relação à minha alocação? Muito provavelmente a resposta é não. Então, assim, para as locações de longo prazo, a gente sempre fala muito da importância de você estar fiel ao setup, e aí a gente sempre tenta ajudar o máximo possível com esses calls, mas em outros fóruns também, os assessores, para que a diferença da sua ação automática e discricionária não existir, né? Que você possa operar da maneira mais fria possível. Perfeito. Poxa, muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Para aqueles que tiveram algum tipo de problema, entraram atrasados, a gente vai estar disponibilizando na nossa comunidade a gravação do call mensal. E para quem ainda não está na comunidade, esse aqui é o QR Code. Convido todos a participarem. Lá tem o meu contato, o contato do Renato, do Guilherme, que também são da área de RI, e vocês conseguem ter acesso direto a nós. Então, qualquer material, ajuda, dúvida, podem contar com a gente. Yuri, Marcelo, mais uma vez, obrigada. Alguma consideração final ou tudo certo? Não, tudo certo. Muito obrigado pela presença de todos. Grande abraço a vocês e até o mês que vem. E aí, pessoal, Até o mês que grande vem. abraço.